A paz do Senhor, irmãos. Amém? Convido os irmãos que estão fora do templo para entrar no templo, para nós iniciarmos nosso momento de adoração, nosso culto de louvor a Deus. Muito bom poder ver os irmãos, mais um domingo para a glória de Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um. Vamos estar iniciando o culto. Vou estar orando para nós iniciarmos, né? E eu já convido os irmãos a se colocar de pé ao Ministério de Louvor após essa oração. Já vi andando para cá, para nós louvarmos ao Senhor logo em seguida. Amado Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos agora na sua presença, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, receba toda a adoração que foi ministrada nesse lugar, ó Pai, como cheiro suave nas suas narinas, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha, a partir do culto de hoje, nos corrigir, nos transformar, Senhor, nos lapidar, ó Deus, para que nós venhamos estar no agrado do Seu Espírito Santo, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos chamados de filhos do Senhor, e isso é uma honra, Jesus. Que nós, como filhos, ó Deus, venhamos te honrar e te glorificar e viver uma vida de consagração, Pai. Obrigado por estarmos aqui hoje, pelas nossas saúde, Deus, e vida, Jesus. Abençoe nossos irmãos que não estão aqui e que o Senhor dê forças, ó Deus, a cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, obrigada, Deus. Amém. Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor se dirige para cá, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 93, versículo 1, e nós leremos ele todo. Amém? Amém. Salmos 93. Diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido e armado de poder. O mundo está firme e não se abalará. Os irmãos. Teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Aleluia. As águas se levantam, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Os teus testemunhos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Vamos ler todos juntos novamente o versículo anterior? Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Glória a Deus. O Senhor é mais poderoso do que os nossos problemas e do que o bramido das muitas águas. O Senhor continua reinando, mesmo em meio às aflições, mesmo às dificuldades que nós passamos. O Senhor continua reinando. Então eu convido a você a declarar glória, louvores e adoração ao nosso Senhor, o nosso Deus soberano. Levante suas mãos, glorifique ao Senhor, se sinta à vontade na sua forma de adorar o Senhor nessa noite. Seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o poder.
sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Obrigada, Jesus. A ti, Senhor, A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Gostaria de estar agora orando pelos aniversariantes dessa semana. Pelo que eu saiba, são o irmão Luciano, né? Fez aniversário dia 1 de junho, para a glória do Senhor. Deus abençoe, irmão. Mas algum irmão fez aniversário e eu me esqueci? Não? Casamento? Tem mais coisa? Alguma coisa? Aniversário nenhum? Ok. Vamos estar, então, orando pela vida do irmão Luciano. Convido a irmã Isabel, por favor. Vamos estar orando pelo Luciano da Carla, né? A cara dele. Jardineiro, fez um jardim bonito ali na frente, né, Luciano? Irmãos, posso pedir para a igreja ficar de pé? Vamos ficar de pé nesse momento, tá? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, porque alguns anos a mais não é alguns minutos, nem alguns dias, né? São muitos anos na presença do Senhor, né? E nós somos gratos ao nosso Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos neste momento, Pai amado, por esse momento tão especial, no qual a tua igreja, Pai amado, está agradecendo a Ti pelo aniversário do nosso irmão Luciano. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor tem guiado o teu servo a cada dia, no seu trabalho, na sua família, como homem de Deus, como esposo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E o nosso pedido nesse momento, Senhor, é que cada dia o Teu Espírito Santo possa estar guiando, sustentando o Teu servo em todos os dias da vida dos Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Convido agora a irmã Ruth e o irmão Zé para estar cantando o hino 9 do Cantor Cristão. Aí os irmãos e a irmã Isabel. Os irmãos estão com a oportunidade de ofertar seus dízimos e ofertas. Isso. Graça e paz. Cumpre a igreja por de pé que eles puderem. Vamos estar declarando santo, 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 Deus onipotente, amém? Santo, 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 Deus
Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, Senhor Criador. Amém. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai amado. Primeiramente, Senhor, pelo privilégio de poder ser igreja e estar dentro de um templo a te louvar com liberdade de expressão. Muito obrigado, Senhor. Queremos te pedir nesse momento por muitos irmãos nossos que nesse momento estão em cativeiros e não podem elevar a Deus, a Ti, o Deus Supremo, o Supremo Criador, o Santo, 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 da mesma forma que nós estamos fazendo, Senhor. Visita, Espírito Santo, os nossos irmãos nesse momento que estão em cativeiros. Visita aqueles que querem falar do Teu Evangelho e por alguma situação não estão podendo, Senhor. Visita nesse momento, Senhor. Pai amado, nós queremos te entregar em Tuas mãos e te agradecer pelos dizimistas, pelas pessoas que têm sustentado a Tua obra, que cada dia Tu possa estar suprindo as necessidades, Pai amado, dos Teus servos, porque Tu és fiel com a Tua palavra, por isso Tu és tremendo, Senhor. Queremos te agradecer pela vida dos nossos jovens, muito obrigado. Obrigado pela vida da Sara. Serva essa que nós temos visto a cada dia sendo dedicadas a Ti. Senhor, cada dia que os nossos jovens possam, Pai amado, ter a Tua palavra como lâmpada para os pés e luz para o caminho de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã Vitória pode se dirigir para cá, vai estar louvando ao Senhor. Os irmãos podem se sentar. Saúde, Madrigal, que a paz do Senhor. Eu vou estar louvando um hino bastante conhecido. Eu peço que os irmãos cantem comigo. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se
Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido o Ministério de Louvor para estar cantando mais um louvor. E o irmão, o pastor já pode estar se preparando para logo depois do Ministério de Louvor. E a irmã Diaconisa também, Diaconisa Elisângela, está subindo com o pastor, tá? Os irmãos podem se colocar de pé, aqueles que puderem. Aleluia, Jesus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Glória a Deus. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Glória a Deus. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus. As mulheres. Acima de todos,
Os homens declaram, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habitas entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Tu és santo, 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 tu és Amém. Amém, glória a Deus. Devia sentar, Jesus. Glória a Deus. Agora saiu. Amém, irmãos? Nessa noite nós também gostaríamos de saber se tem alguém nos visitando nessa noite. Tem um casal lá atrás. O pastor só é de casa, o senhor não é visita, não. Tem um casal lá atrás, poderia se pôr de pé, falar o nome, se vocês pertencem a alguma igreja. Amigos do pastor? Sim, é isso mesmo. Como é que a gente fala? Incluindo o pastor, que ele se sentiu como visitante. Pode se sentar. Sejam
Pode se assentar. Amém? Aqui está o nosso pastor Uberlan, que é da casa. Está a esposa do pastor Laurendi. E ele vai estar apresentando a esposa dele, que também é da casa, né, irmãos? Quem é que não conhece, né? Os nossos irmãos, amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Muito obrigada, tá, pastor, por estar se colocando hoje na brecha para falar da palavra do Senhor, amém? Senhor da glória, muito obrigado, Senhor, pelos louvores, por toda a adoração, ó Deus, receba, Senhor, como um bálsamo suave diante das tuas narinas, Senhor, que o nosso ajuntamento seja agradável a Ti nesta noite, Pai. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus amado, o pastor, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre ele a Tua graça, a Tua misericórdia, como o Senhor tem feito todos os minutos, ó Pai. Deus, nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor use ele, ó Deus, com poder e autoridade, Senhor, para estar falando aos nossos corações. Quebranta, Senhor, nossos corações, ó Pai. Tira tudo assim que possa vir impedir, Senhor, da Tua palavra penetrar, ó Deus, e fazer morada dentro de nós, ó Pai. Usa Teu servo, Deus amado, nesta noite, para a glória do Teu nome, ó Deus. Que ele seja como uma flecha, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, que alcance o alvo, que é os nossos corações. Fale conosco, porque somos carentes da Tua graça, da Tua palavra que modifica, transforma, Deus amado, liberta. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo. Muito obrigado por toda a família dele. Que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre aquela casa para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor repouse em nossos corações. Amém. Amém. Uma coisa importantíssima que a irmã Elisângela falou aqui para mim, pastor, fique à vontade. A minha esposa não deve estar gostando muito dessa fala, né, que ela viu que eu estou sem relógio, aí eu fico mais à vontade ainda, né? E eu vou tentar seguir aqui sem nem olhar para ela, porque ela sinaliza, né? Ela sinaliza. Irmãos, é uma alegria tremenda estar aqui de novo com os irmãos. É um povo que a gente já conhece, né? Um povo que a gente já aprendeu a amar, que a gente está sempre se encontrando, não só aqui, mas em outros lugares também, né? É o rebanho do Senhor Jesus, que Ele chamou aqui o meu irmão e amigo, né, pastor Ricardo, para cuidar desse rebanho, para conduzir, né, na presença do Senhor. E eu tenho uma alegria muito grande na amizade com o Ricardo e com a família dele, né? Está aqui as filhas lindas dele aí, né? Cada vez que a gente vê assim, a gente fala, gente, a gente está envelhecendo, porque hoje geração adiantada, né? Eles vão muito rápidos. Eu lembro que eu demorei mais de 30 anos para ficar adolescente, e elas estão aí, né? De repente estão aí já, tudo moça já, né? Irmãos, eu estava ouvindo agora, ouvindo e cantando também, participando com os irmãos, esse último canto que nós cantamos aqui, em que diz o quanto Deus é santo, e eu fico olhando como que a graça do Senhor Jesus mudou tudo na história da humanidade. Houve um tempo em que nós seríamos fulminados se entrássemos na presença de Deus por causa da santidade dele. Ele santo, nós pecadores, né? Mas Deus, ele inventou uma maneira, né? Pecado e santidade não se misturam, não se encontram, e Deus inventou uma maneira de tornar isso possível, quando ele enviou Jesus. E aí Jesus morreu por nós e tornou possível isso, né? Então hoje a gente pode estar na presença de Deus, porque Deus está aqui, não está? Amém? Deus está aqui.
E se fosse antes da graça, não estaria, porque eu estou, né? Então, eu, pecador, não posso estar no mesmo lugar onde está a santidade de Deus. Mas louvado seja Deus, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse sangue derramado nos purifica e torna possível que nós estejamos aqui cantando na presença do nosso Deus e declarando: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Irmãos, eu vou precisar fazer aqui um momento de oração, né? Que normalmente isso é feito pela igreja, o pastor vem convidado para pregar, ele não tem que se meter nessas coisas, né? Mas eu preciso fazer um momento de oração, é necessário para nós que temos demandas diante de Deus, e eu tenho certeza que mais alguém aqui vai se unir a nós nesse momento, quando nós expusermos aqui. Essa semana eu tenho orado por 2 motivos. Um pegou a gente no meio da semana de surpresa, envolvendo já a nossa família também. Eu tenho orado essa semana pela neta do irmão Renato, a Isabel. A Isabel, ela tem está, né, vivendo esses dias aí, enfrentando uma pneumonia. E uma pneumonia, quando fala tem pneumonia, é perigoso, mas a gente que trabalha em saúde, que é o meu caso, a gente se tranquiliza porque a gente fala assim, pneumonia é perigoso, mas é fácil de tratar. Pneumonia é 7 dias de antibiótico, você fica bom da pneumonia. Só que com a Isabel não está acontecendo assim. A Isabel não estava respondendo aos antibióticos, teve algumas pioras. A última notícia que eu tive da Isabel foi há 2 dias atrás, que ela teve uma pequena melhora. Mas eu creio que ela ainda não teve alta, porque não chegou nenhuma mensagem dando essa informação. Então, eu tenho a mensagem, eu tenho o grupo da ABM, o grupo dos pastores, e tenho o irmão Renato no privado. Então, não recebi nenhuma mensagem sobre a alta da Isabel. Então, eu acho que a gente precisa orar, né, colocar isso aí diante de Deus. E o outro pedido que eu preciso fazer para os irmãos, esse que nós recebemos a notícia agora, há 2 dias, né? É sobre o primo da minha esposa, o primo da Lucilene, o Mateus. Mateus é da igreja presbiteriana, igreja metodista, aquela do centro de Caxias, ali em frente, quase em frente àquela rodoviária velha, lá perto da igreja Santo Antônio, né? Ali tem uma igreja, aquela igreja metodista central de Caxias. Ele é membro dali, a família dela é membro de lá, ele é atuante na igreja, trabalha na igreja, é um jovem de 26 anos e foi acometido, né? Quer dizer, ele já vinha, não sabia, enfrentando aí essa enfermidade. Ele tem uma leucemia aguda e o caso dele é grave. O caso dele é grave, ele foi internado, né, com um ferimento debaixo do braço, e por conta disso foi feito alguns exames, foi descoberto ali a leucemia, e o caso dele é muito grave, e ele está internado, se encontra no Hemorrio, agora internado lá no centro da cidade, e assim a nossa família está em oração, né, está em luta, mas assim, irmãos, quando a gente fala do caso do outro, a gente fala com maior, né, com maior força, com maior esperança e aquela coisa toda, mas quando se trata de um dos nossos, não é que não haja esperança em nós, mas é muito difícil, né? Como pastor, eu percebi isso algumas vezes, o quanto a gente tem que ter cuidado para tratar do caso das outras pessoas.
a fim de não banalizar o sofrimento que aquela pessoa está sentindo. Quando morre alguém, às vezes a gente fala, não, tem que ser firme, e esperança, e que está com o Senhor. A gente dá aquela palavra, né? Mas eu tenho aprendido o quanto a gente precisa ter cuidado quando a gente vai tratar do caso do outro. Às vezes nós estamos bem, o outro está enfrentando uma dificuldade, a gente fala, confia, oração e tal. Gente, tudo isso é verdade, é necessário, a gente precisa orar sim, mas a gente precisa entender que quem está enfrentando a dificuldade é muito difícil, é muito difícil. Então, eu quero pedir esse momento para fazer essa abertura, esse momento de oração aqui. Eu queria que nós ficássemos de pé, e eu queria convidar você, que também está enfrentando alguma demanda, se você quiser vir aqui à frente, está enfrentando alguma luta, seja de saúde, seja de um projeto que você tem diante de Deus e que você está com esperança de que dê certo, seja alguma coisa que você está tentando, mas que está muito difícil de acontecer, vem aqui, abra teu coração diante de Deus, abre teu coração crendo que Deus, Ele é bom. Nós cantamos tanto, né, que vivemos da bondade de Deus, né, que Deus é bom e essa coisa toda. Irmãos, confiando que Deus é bom, aprenda a orar diante de Deus, buscando a vontade dEle. Se Deus é bom, Ele quer o que é bom para você. Ele quer o que é bom para a tua vida. Eu podia dizer assim, olha, Deus pode tudo, Deus pode fazer. Gente, que Deus pode é chover no molhado, né? Se Deus não pudesse, não era Deus, não é verdade? Deus pode tudo, não adianta ficar falando isso, que Deus é o Deus do impossível. É por isso que Ele é Deus, que Ele faz coisas impossíveis. Mas a gente precisa que o nosso anseio, que o nosso desejo esteja em sintonia com a vontade de Deus. Então a pergunta é, Ele pode, mas Ele quer? É essa a vontade dEle? Eu perdi várias pessoas aí, de 2011 para cá, eu perdi muita gente, e acredito que os irmãos também perderam com essa pandemia que teve, né? E a gente orou por todas as pessoas naquele momento de luta, nós oramos. E quantas Deus levou? Aí a gente diz, poxa, Deus pode, mas não fez. Sim, porque quando Ele deixar de exercer a soberania dEle, Ele deixa de ser Deus. Deus é soberano. E Ele diz assim, eu tenho misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, se for a vontade de Deus, é o melhor para você. E Ele vai fazer. Vamos orar. Eu não sei qual é o caso de cada um de vocês. Eu vou citar aqui o Mateus e a Isabel, porque é a minha demanda nesse momento. Mas cada um de vocês, eu gostaria que você creia. Faça essa oração crendo. Abra teu coração diante de Deus. Abre teu coração diante de Jesus, aquele que se sacrificou na cruz, aquele que tornou possível que, apesar de nós sermos pecadores, estamos aqui na presença de um Deus que é santo. Vamos abrir o coração diante de Deus. Creia no que você vai colocar diante de Deus agora. Eu vou pedir o pastor Uberlan. É Uberlan o nome do pastor? Vem aqui, pastor, vem aqui participar aqui. Pastor é soldado no quartel, ou quer trabalho ou quer cadeia, né? Aqui a gente não prende ninguém, então é trabalho, né? Sobe aqui, pastor, sobe aqui. Vamos orar.
colocar diante de Deus, coloque a tua demanda diante do Senhor e vamos crer que Deus, sobretudo, Ele nos ama e quer o melhor para cada um de nós, pastor Uberlan. Ó Deus, no nome de Cristo Jesus, no momento, ó Deus, de súplica, no momento ao qual nós nos colocamos diante da Tua face, nós te pedimos, ó Deus, com toda a autoridade, nós te pedimos, ó Deus, com toda a humildade, nós te pedimos, ó Deus, e sabemos que tudo, ó Deus, provém de Ti nesta noite. Ó Deus, queremos te pedir e desejamos que se cumpra, ó Deus, a sua vontade em nossas vidas. Que se faça, ó Deus, somente a tua vontade. Ó Deus, como o teu servo narrou nesta noite, falou nesta noite, ó Deus, daquele jovem, ó Deus, que está ali, ó Deus, naquele hospital. Ó Deus, com o estado, ó Deus, da enfermidade de leucemia. Não sabemos, ó Deus, o que Tu quer, ó Deus, nesse instante. Não sabemos, ó Deus, os Teus desígnios, mas sabemos, ó Deus, que Tu és unicamente o Deus do milagre. E nesta noite, ó Deus, se for da Tua vontade, não a nossa, ó Deus, que se façam milagres sobre aquela vida. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que no decorrer da história que Tu curou, ó Deus, tantas pessoas, tantos enfermos, ó Deus, que assim, ó Deus, possa se fazer, ó Deus, na vida daquele jovem, ó Deus, daquela criança, ó Deus, da Isabel, ó Deus, não sei, ó Deus, o estado, aquela pneumonia, mas, ó Deus, eu creio nos médicos dos médicos. Sabemos, ó Deus, que Tu curou ontem, hoje e vai curar, ó Deus, por todo sempre, porque Tu é acima de tudo os médicos dos médicos. Ó Deus, não deixa que a nossa oração seja vã nesta noite. Ó Deus, que Tu possa de fato, ó Deus, ouvir, ó Deus, o que Teus servos, que a Tua igreja, que os santos aqui estão suplicando. Ó Deus, nesta noite, mais uma vez, coloca a vida daqueles que aqui se faz presente, aqueles que estão aqui, ó Deus, aqueles que vieram aqui à frente, que as suas demandas, ó Deus, sejam alcançadas, que as suas demandas, ó Deus, sejam ouvidas, ó Deus, nos altos céus. Tu sabes da particularidade de cada um, Tu sabes os problemas de cada um, Tu sabes, ó Deus, a tristeza de cada um, Tu sabes o coração de cada um nesta noite. Ó Deus, o Teu povo suplica nesta noite. O Teu povo pede, ó Deus, nesta noite, ó Deus, que haja milagre. Ó Deus, que Teu nome seja glorificado sobre todos os nomes. Que Teu nome sobressaia todos os sobrenomes, ó Deus. Ó Deus, que nada, ó Deus, que nós possamos sair aqui desta noite transformados e reconhecer que Tu pode transformar vidas, que Tu pode curar, que Tu pode fazer, ó Deus, uma metanoia, uma mudança por completo, e que nesta noite, ó Deus, haja, se assim for da Tua vontade, ó Deus, um milagre único da salvação, daqueles, ó Deus, que ainda não Te conheçam, ó Deus, possam aceitar, ó Deus, de Te receber o Teu único Filho como o único e eterno Salvador. Ó Deus, mais uma vez, seja com o Teu servo que irá nos trazer a mensagem, a palavra. Usa, ó Deus, poderosamente. Assim, ó Deus, nós Te pedimos, ó Deus, nós Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, amém. Bem, que Deus conceda a cada um
aquilo que você tem pedido e colocado diante de Deus. Não desista de orar. Insista orando até que venha de Deus uma resposta. E alegre-se com a resposta. Seja sim, seja não, Deus sempre faz o que é melhor para nós. Amém? Feita essa introdução, eu te convido a compartilharmos da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Romanos, capítulo 8, versículo 32. Eu vou ler aqui pela projeção para lermos juntos a mesma versão, né? Diz assim a palavra de Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você pode ler em voz alta, toda a igreja? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, as cartas do apóstolo Paulo, a gente precisa ler com muita atenção, porque às vezes as colocações de palavra que o apóstolo Paulo faz, né? Às vezes a gente se perde no raciocínio por causa dos trocadilhos, às vezes ele faz algumas, né? E eu lembro que eu cresci ouvindo esse versículo, que quando eu era criança lá em Sumaré, na primeira de Sumaré, eu era criança, mas fiquei velho lá, né? Cresci, fiquei lá, vivi lá minha vida toda quase. Eu lembro que na hora da entrega do dízimo, se lia esse versículo, né? Se lia o 31 e o 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí lia-se esse versículo aí também. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. E a gente lia e falava assim, e aquilo caiu no costume, a gente não raciocinava muito sobre isso. Às vezes o problema da gente decorar o versículo se tornar muito popular, né, e muito usado, é que muitas vezes a mensagem escoa na banalidade de toda hora estar dizendo, e a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa ler a Bíblia, né, como se fosse a primeira vez, toda vez que lê, para poder a gente não perder aí a essência da mensagem. E esse versículo, ele fala um negócio aí, uma coisa tão tremenda, que ele fala assim, olha, quando Deus envia o Pai, né, envia Jesus, porque Jesus é Deus, né? Então, quando o Pai envia o Filho para ser sacrificado, e isso é consumado na cruz, ele está dizendo que esse é o que eu mais amei, o que eu mais amo de tudo quanto existe, o que eu mais amo é o meu filho. E se eu dei o que eu mais amo, por que você acha que as outras coisas, que são menos, bem menores, né, eu não vou dar? E aí a gente aprende aqui que a lógica de Deus é diferente da nossa. Às vezes a gente dá lá um benefício, for uma ajuda, quem quer que seja. E aí essa pessoa que recebe fica constrangida de muitas vezes pedir alguma outra coisa. Não, porque ele já me deu isso, né?
Imagina o pai que dá um carro para o filho, e aí depois o filho vem pedir: pai, você não tem dinheiro para eu botar combustível? Aí o pai, né, na nossa lógica humana, fala: poxa, eu já te dei o carro, agora tu ainda quer que eu ponha combustível para você rodar? Essa é a nossa lógica. Por quê? É aquela diferença de santidade e pecado, né? A gente tem uma vida, natureza pecaminosa, então tem, junto com a nossa natureza, tem aí a nossa mesquinhez, a nossa ganância, né? Aquela coisa do que eu já fiz além do que devia, né? Não tinha que fazer mais. E a gente, muitas vezes, lida com Deus achando que é do mesmo jeito, que Deus olha para a gente do mesmo jeito. Não. Não. Se você crê que aqui está a palavra de Deus, né? Aí talvez você me questionasse: não, mas isso foi o apóstolo Paulo que escreveu, não é Deus que está dizendo. Mas se Deus aprovou que entrasse aqui, é porque é Ele que está dizendo. Tudo que está aqui, o Espírito Santo de Deus inspirou para que estivesse. Né? Como é que diz lá em Timóteo, que Paulo também escreve a Timóteo, né? Toda palavra é divinamente inspirada, não é isso? E serve para quê? Para ensinar, orientar, redarguir, educar, disciplinar. Serve para tudo. Serve para tudo. Então, essa é a palavra de Deus. E concordamos com isso? Amém? Tá. E o que diz a palavra de Deus? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E às vezes a gente se constrange diante de Deus. Isso é bom. Isso é bom, né? Porque quando a gente se constrange, a gente entende que Deus já fez por nós o fundamental, o mais importante. Ele nos deu a vida. Não é porque nascemos, não. Ele nos deu a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele nos deu a vida. Aquele que não deixou de nos dar a vida, será que vai deixar de nos dar aquilo que nós precisamos para termos a qualidade de vida? Será que Ele nos deu a vida e não vai nos dar os recursos para que vivamos uma vida de qualidade? Como é que Jesus diz assim? O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que você tenha vida. E vida plena. Vida com abundância, vida com qualidade. Percebe? Aquele que não poupou o seu próprio filho, que é a vida, foi lá, se entregou por nós, e Ele mesmo diz: eu vim para que você tenha a vida, mas não é uma vidinha qualquer. Para que você tenha vida com abundância. Porque muitas vezes nós erramos, muitas vezes não, quase sempre, né? Nós erramos porque tentamos dar o nosso jeitinho, e aí a gente se arrebenta todo, dá tudo errado, aí a gente fala: é agora só Deus. Né? Agora só Deus.
Não é agora só Deus, não, é só Deus desde sempre. É só Deus desde o início. É só Deus o tempo todo. Porque é assim que Ele nos orienta. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E às vezes nós oramos, às vezes nós clamamos ao Senhor por um simples motivo de queimar aquela etapa. Eu vou orar, porque quando eu me queixar de que a coisa não está dando certo, e alguém vier perguntar: já orou? Eu vou dizer: já. Então eu vou orar. E às vezes a gente ora só para queimar aquela etapa, para ninguém questionar assim: você não orou? Não. E às vezes a gente ora, mas nos falta crer, nos falta entender que Deus se coloca à nossa disposição, dizendo assim: eu dei meu filho, por que não daria isso que você está pedindo? Por que eu não levantaria você do leito da enfermidade? Por que eu não resolveria as tuas finanças? Por que eu não aprovaria os teus projetos? Eu dei meu filho, o que mais eu não daria? E aí, por outro lado, a gente vai para um outro extremo, em que a gente começa a confundir as coisas. E a gente pensa que Deus é o gênio da lâmpada, né? A gente pede, Ele realiza. A gente fala, Ele realiza. Não está escrito aqui na Bíblia: Deus me deve isso. Olha aí. Deus nos deve isso, está escrito aqui, ó. Ele diz que faz, então Ele tem que fazer. Deus deve alguma coisa para você? Deus tem que fazer alguma coisa? Tem hora da gente pensar que quando Deus tiver que fazer porque está escrito, Ele deixa de ser Deus. Tem uma frase que eu repeti aqui algumas vezes de propósito, e se os irmãos prestaram atenção, eu falei que Ele deixa de ser Deus 3 vezes hoje já aqui, não foi? A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não entrar na área da soberania de Deus. A gente tem que ter muito cuidado para não entrar na área que é Deus que resolve. É Deus que decide. Ele faz, se Ele quiser fazer. Ele pode tudo. Se não pudesse, não era Deus, não é isso? Então Ele pode tudo. E tudo é tudo. Ele pode não fazer. Deus não pode tudo? Então Ele pode não fazer. Tem um termo usado em Efésios capítulo 3, versículo 20, que é o beneplácito de sua vontade. Né? O beneplácito de sua vontade. O irmão pode colocar, por favor? Efésios 3, 20, ele fala lá sobre o beneplácito de sua vontade. É aquilo que eu falei agora há pouco. Leia as cartas de Paulo, buscando aí entender, né? Entender a essência dessa mensagem. Né? Ali ele, acho que eu dei 1:5, Efésios 1:5, é porque são 2 textos,
e eu anotei juntos aqui. Essa é uma versão que já vem trazendo ali, traduzido, né? Essas versões mais novas que vem trazendo aí uma linguagem mais acessível a nós. Quando fala beneplácito, você que tem aí na sua versão, está falando simplesmente a bondade, o bem, a coisa boa da vontade de Deus. Então, Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Né? Você viu que o irmão colocou uma versão antes que não tinha ali a palavra beneplácito. Né? Então, beneplácito é segundo a bondade da sua vontade. Deus é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Portanto, esse é o beneplácito de sua vontade. E aí, juntando, a gente fazendo uma ponte entre esse texto aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, com Romanos, que nós lemos, né? A gente começa a entender a abrangência de filiação. Porque o que acontece? Ele diz, aquele que não poupou o seu filho, é claro que vai nos dar com ele todas as coisas. Inclusive, esse texto nos informa que, se você creu em Jesus e creu no sacrifício dele, você foi feito filho por adoção. E quando ele diz que você é meu filho, e ele reflete o amor que ele tem pelo filho, você vai entender que não tem nada que você peça a Deus que ele vai dizer não, se não houver nisso algo de bom para você. Se não houver nisso a vontade de Deus, vontade boa, perfeita e agradável, é essa a vontade de Deus. Deus se relacionou com Jesus durante 3 anos, tratando ele como humano, 100% humano, né? E dando a ele ali a experiência que eu e você precisamos ter para entender o quanto Deus nos ama. E houve um momento, aí a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? Porque houve um momento que aquele menino, 100% humano, e que não deixou de ser Deus, ele simplesmente abriu mão da glória para se adequar à vida que nós vivemos. Mas ele não deixou de ser Deus. Então ele era 100% Deus. Mas quando ele abriu mão da glória, ele 100% humano. Teve um momento de grande angústia, de grande pavor, de grande dor, em que ele falou assim: Pai, se todas as coisas te são possíveis, olha o Deus do impossível, Deus pode tudo. Se todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Deixa eu sair desse negócio. Quero morrer por essa gente, não. Não. Mas aí, possibilidade. Deus pode? Pode. Só que ele falou a frase que definiu a coisa. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, era eu orando? Não. Quem era que estava orando? Jesus. E sabe o que Deus disse para ele? Não vou afastar nada, vai lá e vai beber o cálice amargo.
não. Você sabe o que é isso, gente? O Pai, Deus Pai, dizendo para o Deus Filho, não. E por que Ele tem que fazer tudo o que eu quero? E por que Ele tem que fazer tudo o que eu peço? Por que Ele tem que estar à minha disposição para a hora que eu quiser? E não pode ser amanhã, tem que ser agora? Fico muito preocupado quando a gente às vezes canta na igreja que diz assim, ó, chegou a minha vez, chegou a minha hora. Como é que você sabe desse negócio? Quanta gente sai da igreja frustrado, né, com esse negócio? Quem é que define que chegou a minha vez, que chegou a minha hora? Ou se ela vai chegar, né? Quem é que define isso? Irmãos, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando diz não. Deus é bom quando deixa morrer. A gente pensa que Deus é bom só quando cura, né? Deus é bom quando chove no Rio Grande do Sul. Deus é bom. Deus é bom. E quem tem relacionamento com Deus e que está lá vivendo aquilo, sabe que Deus é bom. Quem tem intimidade com Deus e que viu a água chegar no teto da casa, sabe que Deus é bom. Quem tem o Espírito de Deus em si, que viu a família morrer no alagamento, sabe que Deus é bom e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Como seres humanos, vamos levar em conta aquilo que nós falamos aqui no momento da oração. Quem sabe o tamanho da dor é quem está passando por ela. Eu sei o tamanho disso, mas para mim não é tão difícil dizer para você que quem está lá sabe que Deus é bom vivendo aquilo. A coisa não é fácil. A coisa não é fácil. Eu parei de assistir noticiário esses dias porque eu não aguentava. Eu chorava todas as vezes que começava os noticiários. Chorava até por causa do cachorro que estava lá nadando, tentando... Gente, passou uma reportagem de que eles tiraram o cachorro da água e o cachorro continuava com as patinhas assim no colo da pessoa. E a psicóloga explicou aquilo. Ele ainda não entendeu que já está salvo, que já saiu da água. Ele acha que precisa continuar lutando pela vida. Então o negócio não é fácil. São coisas extremas. Agora, se a gente pensa assim e se emociona por causa de um animal daquela situação, imagina criança, e criança no abrigo que os pais não vão voltar, né? Irmãos, vamos orar por essa gente. Eu tenho orado muito pelo povo do Sul. E a gente vê assim, é claro que a celebração é importante, Deus se agrada disso, mas, irmãos, vamos celebrar, mas vamos também entender que o mundo está sofrendo. O mundo está sofrendo por causa do pecado. Eu não quero com isso dizer que aquele povo está sofrendo por causa do pecado que acontece lá. Ok?
Gente, o povo do Rio Grande do Sul não é pior do que ninguém. Ah, lá está concentrada o maior número de feitiçaria, de macumbaria, e lá tem, isso é verdade, né? Lá tem cidades em que é proibido abrir igreja. Gente, estou falando do Brasil, nosso Brasil, que a gente diz assim, ó, a gente é livre, tem uma liberdade. Lá tem cidades em que abrir igreja é proibido. Ok? Mas a gente não pode tomar isso como base para dizer Deus está castigando aquele povo por causa disso. Porque o Rio de Janeiro tem suas mazelas, São Paulo tem suas mazelas, Bahia, Espírito Santo, todos os estados da federação, todo o Brasil, os países da América do Sul e os continentes da Terra. Todos têm suas mazelas. O mundo sofre por causa do pecado, isso é global. Não é por causa da macumba do Rio Grande do Sul que eles estão sofrendo, não. É por causa do pecado da humanidade instaurado no mundo. O mundo está gemendo com dores de parto, como diz Jesus, pelo filho que há de nascer. Assim o mundo está sofrendo com dores pelo filho que há de voltar. Jesus está às portas. Jesus está às portas e nós precisamos nos consertar com Ele. Deus é bom. Ele não vai deixar de nos dar nada que nós precisemos, do que nós dependamos. Se você está passando por alguma dificuldade intensa, procura aprender com ela o que Deus quer fazer na tua vida através daquilo. O que Ele quer te ensinar, o que Ele quer melhorar em você. Porque nada é sem propósito para aqueles que amam a Deus. O povo de Deus sofre, crente sofre, crente chora. Mas Deus trata com o crente. Deus disciplina o crente. Deus doutrina o crente. Orienta. Lamentavelmente, a nossa natureza pecaminosa tem esse negócio. A gente só aprende no sofrimento. Se tem uma coisa que o Galvão Bueno dizia que era verdade, é que tem que ser com sofrimento. Naqueles jogos lá que a gente sofria lá e tal, quando ganhava lá, no maior sufoco, ele falava, tem que ser com sofrimento, mas ganhava. Infelizmente, isso está na natureza humana, a gente só aprende com sofrimento. Foi com sofrimento que Deus resgatou as nossas vidas. Foi com sofrimento que Jesus tornou possível a nossa estada na presença de Deus. E é por isso que nós sofremos. Eu quero encerrar minha palavra dizendo que uma curiosidade que eu aprendi estudando isso. Quando você lê a Bíblia de uma capa até a outra, você vai encontrar 3 motivos para que a humanidade sofra. Um motivo, e é o principal deles, é o pecado. E às vezes a gente está sofrendo e diz assim, poxa, mas eu não fiz nada de errado. Romanos 3:23 vai dizer assim, ó, todos pecaram. Todos. E separados estão da glória de Deus.
em João 6:23, isso foi em 3:23. Em Romanos 6:23 ele vai dizer: o salário do pecado é a morte, portanto, sofrimento. Mas, aí Jesus morreu, né? O dom gratuito, de graça, de Deus, é a vida eterna. Então, esse é um motivo de sofrimento para a humanidade, por causa do pecado. Um outro motivo é para que a gente aprenda alguma coisa. Um outro motivo é para que a gente aprenda alguma coisa. A gente aprende no livro de Jó, quando ele fala assim, ó: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo com os meus olhos. Depois de tudo que Jó sofreu, perdeu tudo, perdeu família, perdeu riqueza e 10 filhos num dia só, né? Aí Deus restaura a vida de Jó e ele fala: antes eu te conhecia porque eu ouvia falar do Senhor, mas agora, olhando para a minha vida e a restauração que o Senhor me deu, agora eu posso te ver com os meus olhos presente na minha vida. Então, esse é o segundo motivo porque a humanidade sofre. A humanidade precisa aprender muita coisa a respeito de Deus. E às vezes a gente sofre, é Deus trazendo a gente para perto dele. Quantas vezes, né, a gente chega para perto de Deus porque está passando por um sufoco? Tem gente que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é mentira. É sempre pelo amor. Ainda que doa, mas é sempre pelo amor. Deus ama você. E o último motivo que você vai encontrar na Bíblia é para que Deus glorifique o nome dele na tua vida. Tinha lá um cego lá, em algum lugar da Palestina, por onde Jesus passava, e os discípulos perguntaram: Senhor, esse homem nasceu cego. Jesus nasceu. Quem pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele nascesse assim? Ele está pagando aí a dívida de quem? Foi ele ou os pais dele que pecaram? E Jesus disse assim, ó: nem ele e nem os pais dele. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Passe a enxergar. E o cego ficou são. O cego passou a enxergar e todos os que viram aquilo glorificaram a Deus. Você vê como é que Deus é? Como é que Ele é dono de tudo e soberano sobre tudo? Aquele homem nasceu cego, cresceu, viveu uma vida inteira cego, para um dia Jesus dizer assim, ó: veja. E ele vê. E as pessoas que viram Jesus fazer isso, glorificar a Deus. Uma vida inteira dedicada àquele momento, para que as pessoas dissessem: glória a Deus. Para que todos saibam que tu és meu Pai e tu me enviaste. Então, são os 3 motivos que você vai encontrar aqui na palavra de Deus para o sofrimento da humanidade. Se é pecado, a gente precisa aceitar o sacrifício de Jesus, aquele que não poupou o seu próprio filho. A gente precisa aceitar isso aí. Que aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se é para aprender alguma coisa, ajoelha diante de Deus
e conversa com Ele, abra teu coração, traga para junto de ti o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E diga a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu preciso aprender? E se for para a glória de Deus, descansa no Senhor, que Ele há de glorificar o nome dEle na tua vida. Amém? Amém. Fica de pé. Vou pedir o auxílio aqui dos irmãos do louvor. Eu queria abrir um espaço. Eu não sei o que os irmãos vão fazer, se vão fazer um fundo musical ou se vão cantar alguma coisa, mas eu queria abrir esse espaço e pedir aos irmãos que orem nesse momento. Nós temos aqui algumas pessoas que não pertencem a uma igreja, talvez já tenham sido alcançadas aí pela salvação em Jesus Cristo, mas eu queria que você, até mesmo você, que já faz parte da igreja de Cristo, que é até membro dessa igreja, eu queria que você abrisse teu coração nesse momento e deixar que o Espírito Santo complete aí no teu coração aquilo que eu, na minha limitação, não posso alcançar. Que Ele fale contigo. Eu não sei se alguém ainda não aceitou Jesus, mas que talvez queira fazê-lo. Olha, Deus te amou tanto que Ele não poupou o próprio Filho. Ele entregou Ele por todos nós. Será que Ele não vai nos dar juntamente com Ele todas as coisas? Eu quero te dar a oportunidade de fazer a tua decisão ao lado de Cristo. Você pode levantar a sua mão se você quer fazer isso. Se você quer fazer um concerto com Deus. Se você entende os motivos de Deus para a tua vida. Irmãos, eu estou aqui até incomodado um pouco, porque eu só falei de sofrimento, só falei de dor. O Evangelho é boas novas, notícias boas. Mas no meio de toda essa dor, nós trouxemos aqui uma boa notícia. É que Deus prova o amor dEle para conosco, quando Ele entrega Jesus para ser morto no nosso lugar. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que quando Ele entrega Jesus, Ele também está disposto a atender todas as nossas demandas juntamente com Jesus, juntamente com Ele, juntamente com o Filho que Ele entregou. Deus não é como o pai que dá o carro, mas não dá o combustível. Deus não faz nada pela metade. Se Deus te der um carro, Ele vai te dar o combustível para você rodar. Amém. Se Deus te deu o Filho dEle para morrer no teu lugar, Ele vai dar tudo mais que você precisa. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração em gratidão diante de Deus. Porque talvez você estivesse desesperado por só ver o sofrimento. Mas você vai sair daqui sabendo que Deus está trabalhando no teu sofrimento. Querido Deus, Pai amado, Deus eterno, louvado, glorificado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo dom de graça que o Senhor nos deu.
Obrigado pela tua salvação em nossas vidas. E obrigado, Deus, pelo complemento que é, juntamente com a salvação, toda a demanda da nossa vida está diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe a cada um aqui presente. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de vitória, de portas abertas, uma semana de respostas e soluções. E que nós possamos, ó Deus, no nosso próximo encontro, no próximo domingo, contar, testemunhar o que o Senhor fez em nossa vida. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Você pode... Continue de pé, eu acho que vamos cantar um louvor. Amém? Vou passar aqui a palavra para a irmã. Em seguida, o louvor. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Amém? Ministério de Louvor, pode estar cantando louvor e logo depois a gente vai estar fazendo os anúncios, irmãos, para a gente terminar. Amém? Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pelo som. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Glória a Deus.
para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Declare o Senhor. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Amém, glória a Deus. Aleluia. Convido o pastor Uberlan para estar aqui, para estar ministrando a bênção apostólica. Amém? Amém? Bem, então você já sabe que tem surpresa chegando aí, né? Então eu quebrei a surpresa, né? Tá certo. Mas é uma surpresa. Não se preocupe já, tá bom? Agradecemos a Deus pela palavra do homem de Deus nessa noite, que falou aos nossos corações. Agradecemos por estar aqui nessa noite. Aos visitantes, sejam bem-vindos e que retorne outras vezes. Amém? Ó Deus, muito obrigado, porque ouvimos a Tua palavra, sentimos, ó Deus, a unção do Teu poder sobre nossas vidas, sentimos, ó Deus, o diferencial em nossas vidas e aqui nesta igreja. Assim nós te agradecemos desde já, em nome de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, em nome das doces consolações do Espírito Santo de Deus e do nosso único e eterno Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe nessa noite. Amém. Está encerrado.